A incrível verdade. Afinal, a Terra é plana ou redonda? O que a Bíblia diz e o que os fatos revelam? Imagine uma questão que atravessa milênios, divide opiniões e desperta debates acalorados até os dias de hoje. Uma pergunta aparentemente simples, mas que carrega em si séculos de ciência, fé, observação e interpretação. Afinal, a Terra é plana ou redonda? O que a Bíblia realmente diz sobre isso? E o que os fatos científicos nos revelam? Esse lugar de encontro entre fé e ciência existe, e hoje vamos explorar cada detalhe dessa fascinante discussão que continua a intrigar milhões de pessoas ao redor do mundo. Um tema que desperta paixões, que divide comunidades inteiras, mas que merece ser analisado com profundidade, respeito e busca genuína pela verdade. Hoje, vamos mergulhar nas Escrituras Sagradas, examinar as evidências científicas e descobrir curiosidades surpreendentes que vão mudar para sempre a forma como você vê esta questão fundamental sobre o nosso planeta. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode transformar completamente sua compreensão sobre o mundo em que vivemos. Se você está gostando deste conteúdo, inscreva-se no canal Histórias e Curiosidades, deixe seu like, comente sua opinião sobre este tema e compartilhe este vídeo com quem também busca entender essas questões profundas. Vamos juntos nessa jornada de descoberta e conhecimento. Desde os tempos mais antigos, a humanidade olha para o céu e se pergunta sobre a natureza do mundo. Nossos ancestrais observavam o horizonte, contemplavam as estrelas e buscavam compreender o cosmos. Em diferentes culturas e civilizações, surgiram diversas cosmologias, cada uma tentando explicar a estrutura do universo segundo suas observações, tradições e revelações espirituais. No mundo antigo, muitas civilizações acreditavam em uma terra plana. Os mesopotâmicos imaginavam o mundo como um disco plano flutuando sobre águas primordiais. Os antigos egípcios viam a terra como uma superfície plana, com o céu arqueado sobre ela como uma abóbada. Essas visões não eram fruto de ignorância, mas de observações limitadas pelos recursos disponíveis na época. Mas aqui está algo fascinante que muitos desconhecem. Já na Grécia Antiga, há mais de 2.300 anos, filósofos e matemáticos começaram a questionar essa visão. Pitágoras, no século VI a.C., foi um dos primeiros a sugerir que a Terra poderia ser esférica. Sua ideia se baseava em princípios de harmonia e perfeição geométrica que ele acreditava governar o cosmos. Aristóteles, cerca de 200 anos depois, apresentou evidências observacionais para a esfericidade da Terra. Ele notou que, durante um eclipse lunar, a sombra da Terra projetada na Lua era sempre circular, independentemente da hora ou posição do eclipse. Apenas uma esfera projeta uma sombra circular de qualquer ângulo. Ele também observou que, ao viajar para o sul, novas constelações apareciam no horizonte, enquanto outras desapareciam ao norte, algo que não faria sentido em uma terra plana. Eratóstenes, um bibliotecário e matemático grego que viveu no século III a.C., foi ainda mais longe. Ele não apenas defendeu que a Terra era redonda, mas calculou sua circunferência com impressionante precisão. Como ele fez isso? Através de uma observação genial. Eratóstenes sabia que, ao meio-dia do solstício de verão, o Sol estava diretamente sobre a cidade de Siene, atual Assuã, no Egito, pois os raios solares desciam verticalmente em um poço profundo sem projetar sombra. No mesmo momento, em Alexandria, localizada ao norte, ele mediu o ângulo da sombra projetada por um obelisco. Conhecendo a distância entre as duas cidades e usando geometria, ele calculou a circunferência da Terra em aproximadamente 40.000 quilômetros, notavelmente próximo do valor real de 40.075 quilômetros. Então, se a esfericidade da Terra já era conhecida há tanto tempo, por que o debate continua? Por que tantas pessoas hoje questionam essa realidade? A resposta está na interseção complexa entre interpretação religiosa, desconfiança em instituições científicas e a forma como processamos informações na era digital. Vamos primeiro explorar o que a Bíblia realmente diz. Este é um ponto crucial e frequentemente mal compreendido.
As escrituras sagradas foram escritas em contextos históricos específicos, usando linguagem e recursos literários próprios de suas épocas. Ignorar esse contexto pode levar a interpretações equivocadas. Um dos versículos mais citados no debate sobre a forma da Terra está em Isaías, capítulo 40, versículo 22, que fala sobre Deus estar assentado sobre o círculo da Terra. A palavra hebraica usada aqui é shug, que pode ser traduzida como círculo, circuito ou esfera. Alguns argumentam que círculo implica um disco plano, enquanto outros defendem que, no contexto, a palavra sugere uma forma esférica tridimensional. Outro versículo frequentemente mencionado está em Jó, capítulo 26, versículo 7, que declara que Deus suspende a terra sobre o nada. Esta é uma afirmação extraordinária para a época, sugerindo que o planeta não está apoiado sobre pilares ou sustentado por alguma base física, mas flutua livremente no espaço, uma visão notavelmente alinhada com nossa compreensão moderna. O livro de Jó também contém em seu capítulo 26, versículo 10, uma referência a Deus traçando um círculo sobre a face das águas, no limite entre a luz e as trevas. Esta descrição pode ser interpretada como uma referência ao horizonte curvo visto de uma esfera, onde a linha divisória entre dia e noite forma um círculo ao redor do globo. Provérbios, capítulo 8, versículos 27 a 29, descreve a criação do mundo, mencionando que quando Deus traçou um círculo sobre a face do abismo, estava estabelecendo os fundamentos da terra. Novamente, a linguagem sugere uma forma circular ou esférica. É fundamental compreender que a Bíblia não é um livro de ciência no sentido moderno. Ela foi escrita para transmitir verdades espirituais, princípios morais e a natureza de Deus, usando a linguagem e o entendimento disponíveis às pessoas de sua época. Quando a Bíblia menciona os 4 cantos da terra, como em Isaías, capítulo 11, versículo 12, ou Apocalipse, capítulo 7, versículo 1, está usando linguagem figurativa. Assim como hoje dizemos que o sol nasce e se põe embora, saibamos que é a terra que gira. Parte 2. Os estudiosos da teologia e da hermenêutica bíblica nos ensinam que devemos distinguir entre linguagem fenomenológica, que descreve as aparências observáveis, e afirmações científicas literais. A Bíblia frequentemente usa a primeira, descrevendo o mundo como as pessoas o experimentavam visualmente, sem contradizer necessariamente realidades científicas mais profundas. O renomado teólogo Agostinho de Hipona, que viveu entre os anos 350 e 350 após Cristo, já advertia os cristãos sobre os perigos de interpretar as Escrituras de maneira que contradissesse conhecimentos estabelecidos sobre a natureza. Ele argumentava que tal abordagem desacreditaria o cristianismo perante os não-crentes e prejudicaria a missão evangelística da Igreja. Agostinho entendia que Deus revelou verdades espirituais através das Escrituras, mas também revelou verdades sobre a criação física através da razão e observação. Tomás de Aquino, o grande filósofo e teólogo do século XIII, também reconhecia a esfericidade da Terra e integrava esse conhecimento em sua teologia. Ele não via conflito entre fé e razão, mas complementaridade. Para Aquino, estudar a criação de Deus através da ciência era uma forma de honrar o Criador. Agora, vamos examinar os fatos científicos que confirmam inequivocamente que a Terra é esférica. As evidências são múltiplas, variadas e acessíveis a qualquer pessoa disposta a observar com atenção. Primeira evidência fundamental: a forma como navios desaparecem no horizonte. Quando você está na praia observando um navio se afastando, ele não simplesmente fica menor até desaparecer como um ponto. Em vez disso, ele desaparece de baixo para cima, com o casco sumindo primeiro, depois o meio da embarcação e, por último, o mastro ou a parte superior. Este fenômeno só faz sentido se a superfície do oceano for curva. Se a Terra fosse plana, o navio simplesmente ficaria cada vez menor até desaparecer completamente na distância, mas permaneceria visível em sua totalidade se tivéssemos instrumentos de ampliação suficientemente potentes. Segunda evidência: os fusos horários. Quando é meio-dia em Brasília, é meia-noite em Tóquio. Quando o Sol está alto no Brasil, está escuro do outro lado do planeta.
Como isso seria possível em uma Terra plana? Mesmo considerando teorias alternativas sobre a luz solar, não há modelo de Terra plana que explique satisfatoriamente como diferentes partes do mundo experimentam dia e noite, estações do ano e variações na duração do dia de maneira consistente com nossas observações diárias. Terceira evidência impressionante: as estrelas diferentes em hemisférios opostos. Se você viajar para a Austrália ou para a África do Sul, verá constelações completamente diferentes daquelas visíveis no Brasil ou nos Estados Unidos. No hemisfério sul, você pode ver o Cruzeiro do Sul, uma constelação impossível de avistar no hemisfério norte. Por outro lado, a estrela polar, usada há séculos para navegação no hemisfério norte, é invisível para quem está ao sul da linha do Equador. Este fenômeno só pode ser explicado pela curvatura da Terra, que bloqueia certas estrelas de serem vistas dependendo de sua posição no globo. Quarta evidência: fotografias do espaço. Desde o início da era espacial em 1957, quando a União Soviética lançou o Sputnik, até os dias atuais, milhares de satélites foram colocados em órbita. Astronautas de dezenas de países diferentes, incluindo nações que são adversárias políticas, todos confirmam independentemente que a Terra é esférica. As fotografias tiradas do espaço, começando com as icônicas imagens da Apollo 8 em 1968, mostram inequivocamente um planeta esférico. Alguns questionam a autenticidade dessas imagens, mas considere isto: seria necessária uma conspiração envolvendo centenas de milhares de pessoas em múltiplas nações, muitas delas inimigas entre si durante a Guerra Fria, todas concordando em perpetuar a mesma mentira. Cientistas russos, americanos, chineses, europeus, indianos e de muitos outros países teriam que estar todos coordenados nesta suposta farsa. A probabilidade de tal conspiração se manter por décadas sem que evidências conclusivas vazassem é estatisticamente impossível. Quinta evidência: a circunavegação. Desde que Fernão de Magalhães e sua tripulação completaram a primeira circunavegação do globo em 1522, inúmeras outras jornadas ao redor do mundo foram realizadas por navio-avião e até mesmo por indivíduos em barcos à vela ou balões. Todas essas viagens confirmam que, ao viajar continuamente em uma direção, você eventualmente retorna ao ponto de partida, algo impossível em uma superfície plana. Sexta evidência acessível a todos: a sombra da Terra durante eclipses lunares. Como Aristóteles observou há mais de 2000 anos, sempre que a Terra passa entre o Sol e a Lua, a sombra projetada na superfície lunar é circular. Você mesmo pode observar isso durante um eclipse lunar. A única forma geométrica que projeta uma sombra circular de qualquer ângulo é uma esfera. Sétima evidência: a diferença na posição do Sol ao meio-dia em locais diferentes. Se você colocar uma vara vertical no chão em São Paulo e outra simultaneamente em Recife, ambas ao meio-dia local, as sombras projetadas terão ângulos diferentes. Este foi exatamente o experimento que Eratóstenes usou há mais de 2000 anos. Em uma Terra plana, se o Sol estivesse suficientemente distante, as sombras deveriam ser paralelas. Mas elas não são, provando a curvatura da superfície terrestre. Oitava evidência: a gravidade. Por que as pessoas na Austrália não caem da Terra? Em um modelo de Terra plana, não haveria explicação consistente para a gravidade puxar objetos em diferentes direções, dependendo de onde você está no planeta. Em uma Terra esférica, a gravidade puxa tudo em direção ao centro de massa, explicando perfeitamente por que, não importa onde você esteja, sempre sente que está em pé na superfície. Nona evidência: voos comerciais. As rotas de aviões seguem padrões que fazem sentido perfeito em um globo, mas seriam inexplicáveis em um mapa plano. Por exemplo, voar de Santiago do Chile para Sydney, na Austrália, frequentemente inclui escalas em Auckland, Nova Zelândia. Em um mapa plano típico da Terra plana, essa rota pareceria um desvio absurdo, mas em um globo é o caminho mais curto, seguindo o que chamamos de círculo máximo. Parte 3. Décima evidência fascinante: o efeito Coriolis. Este fenômeno físico, observado e documentado pelo cientista francês Gaspard Gustave de Coriolis em 1835,
descreve como objetos em movimento sobre a superfície da Terra são desviados devido à rotação do planeta. No hemisfério norte, os ventos e correntes oceânicas desviam para a direita, enquanto no hemisfério sul, desviam para a esquerda. Este efeito influencia padrões climáticos, furacões que giram em sentidos opostos dependendo do hemisfério, e até mesmo trajetórias de projéteis de longo alcance. A existência e as características específicas do efeito Coriolis só podem ser explicadas pela rotação de uma Terra esférica. 11ª evidência: a variação da gravidade. Instrumentos precisos chamados gravímetros detectam pequenas variações na força gravitacional em diferentes pontos da Terra. A gravidade é ligeiramente mais fraca no Equador do que nos polos, exatamente como esperaríamos em um planeta esférico que gira. A rotação causa um ligeiro achatamento nos polos e abaulamento no Equador, fenômeno chamado de elipsoide, e isso afeta mensuravelmente a força gravitacional. Medições precisas confirmam que a Terra não é uma esfera perfeita, mas um esferoide oblato, ligeiramente achatado nos polos. 12ª evidência: satélites e GPS. O sistema de posicionamento global que você usa diariamente no seu celular depende de uma rede de satélites orbitando uma Terra esférica. Os cálculos necessários para que o GPS funcione são baseados na geometria esférica e até mesmo incorporam correções relativísticas, porque os satélites estão se movendo rapidamente e experimentam o tempo ligeiramente diferente de nós na superfície, conforme previsto pela teoria da relatividade de Einstein. Se a Terra fosse plana, todo o sistema GPS simplesmente não funcionaria da maneira que funciona. 13ª evidência: o horizonte matemático. A distância até o horizonte pode ser calculada matematicamente baseando-se na curvatura da Terra. Para uma pessoa de altura média na praia, o horizonte está a aproximadamente 5 quilômetros de distância. Se você subir em um prédio ou montanha, a distância aumenta de forma previsível. Esta relação matemática entre altura e distância do horizonte corresponde perfeitamente a uma Terra com raio de aproximadamente 6.371 quilômetros. Agora, vamos abordar uma questão crucial. Por que então tantas pessoas hoje questionam a forma da Terra? Vivemos em uma era de informação abundante, mas também de desinformação. A internet democratizou o acesso ao conhecimento, mas também permitiu que teorias sem fundamento se espalhassem rapidamente. Psicologicamente, há vários fatores em jogo. Primeiro, o viés de confirmação. Tendemos a buscar e valorizar informações que confirmam nossas crenças pré-existentes, enquanto descartamos evidências contrárias. Se alguém já desconfia de autoridades científicas ou governamentais, interpretará todas as evidências através dessa lente de desconfiança. Segundo, o efeito Dunning-Kruger, onde pessoas com conhecimento limitado sobre um assunto superestimam sua compreensão. Quando alguém assiste a alguns vídeos sobre Terra plana, pode sentir que descobriu verdades ocultas que os especialistas ignoram, sem perceber que está faltando anos de conhecimento fundamental em física, astronomia e matemática. Terceiro, há o apelo psicológico de pertencer a um grupo que se vê como possuidor de conhecimento secreto. Sentir-se parte de uma minoria iluminada que enxerga além das mentiras oficiais pode ser emocionalmente gratificante, proporcionando identidade e comunidade. Quarto, vivemos em uma era de desconfiança generalizada em instituições. Escândalos corporativos, governamentais e até científicos corroeram a confiança pública. Quando descobrimos que fomos enganados sobre certas coisas, tornamo-nos mais suscetíveis a duvidar de tudo, mesmo de fatos bem estabelecidos. Mas aqui está uma reflexão importante. Questionar é saudável e essencial para o progresso científico. A ciência avança através de ceticismo rigoroso e teste constante de hipóteses. O problema não é fazer perguntas, mas sim rejeitar evidências esmagadoras sem oferecer explicações alternativas que sejam internamente consistentes e que possam fazer previsões testáveis. A teoria da Terra esférica não é apenas uma afirmação isolada. Ela está integrada em toda a nossa compreensão da física, astronomia, geologia e engenharia. Satélites funcionam, aviões voam rotas previsíveis, estações do ano mudam de maneira esperada,
Eclipses são previstos com precisão de segundos para séculos no futuro. Tudo porque nossos modelos baseados em uma Terra esférica estão corretos. Para que a Terra fosse plana, seria necessário reescrever completamente não apenas astronomia, mas física fundamental. As leis da gravidade de Newton, confirmadas milhões de vezes, teriam que estar erradas. A relatividade de Einstein, testada em inúmeros experimentos e essencial para tecnologias que usamos diariamente, estaria incorreta. A óptica, a dinâmica de fluidos, a termodinâmica, tudo precisaria ser reformulado. Voltando às Escrituras, é essencial reconhecer que Deus nos deu 2 livros: o livro da natureza e o livro das Escrituras. Ambos revelam aspectos do Criador. Salmo 19, versículos 1 a 4, proclama que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Através da observação da criação, aprendemos sobre o poder, a sabedoria e a ordem de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 20, afirma que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Isso sugere que estudar a criação não é apenas compatível com a fé, mas é uma forma de conhecer melhor o Criador. O conflito percebido entre fé e ciência é frequentemente falso. Muitos dos maiores cientistas da história eram pessoas de fé profunda. Isaac Newton, que formulou as leis da gravitação universal, escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência. Galileu Galilei, embora tenha tido conflitos com autoridades eclesiásticas de sua época, era católico devoto e via seu trabalho científico como descoberta das leis que Deus estabeleceu para o universo. Johannes Kepler, que descobriu as leis do movimento planetário, escreveu que estava pensando os pensamentos de Deus após ele. Robert Boyle, pai da química moderna, financiou traduções da Bíblia e escreveu tratados teológicos. Blaise Pascal, matemático e físico brilhante, teve experiências espirituais profundas que o levaram a escrever reflexões teológicas ainda influentes hoje. Gregor Mendel, o pai da genética, era monge agostiniano. Georges Lemaitre, que propôs a teoria do Big Bang, era padre católico. Francis Collins, que liderou o projeto Genoma Humano, é cristão evangélico declarado e escreveu sobre a compatibilidade entre fé e ciência. Esses exemplos demonstram que não há contradição inerente entre investigação científica rigorosa e fé genuína. A tensão surge quando interpretamos escrituras de maneira excessivamente literal em áreas onde elas usam linguagem fenomenológica ou poética, ou quando cientistas ultrapassam os limites legítimos da ciência para fazer afirmações filosóficas ou teológicas. Parte 4. Final. A verdade é que Deus nos criou com mentes capazes de raciocinar, observar e compreender. A capacidade humana de fazer ciência é, em si mesma, um reflexo da imagem de Deus em nós. Fomos criados para sermos mordomos da criação, e parte dessa mordomia envolve compreendê-la adequadamente. Quando olhamos para a complexidade do universo, a precisão matemática que governa os movimentos celestiais, a elegância das leis físicas que permitem a existência de planetas esféricos orbitando estrelas, vemos não caos, mas ordem, não aleatoriedade, mas design. A própria esfericidade dos corpos celestes não é acidental, mas resultado inevitável da gravidade agindo sobre grandes massas, puxando matéria igualmente em todas as direções em direção ao centro, a Terra esférica. Suspensa no vazio do espaço, como Jó declarou há milênios, orbitando o Sol a uma distância perfeita para permitir água líquida e vida, inclinada em seu eixo de maneira a criar estações que renovam a fertilidade da Terra. Tudo isso aponta para propósito e planejamento, não para acidente. Considere a Lua, nosso satélite natural. Ela é esférica, como podemos ver claramente durante diferentes fases. Quando a Lua está crescente ou minguante, vemos a terminadora, a linha entre luz e sombra, que revela a curvatura tridimensional de sua superfície. Se a Lua é esférica e todos os outros planetas observáveis são esféricos, Marte, Júpiter, Saturno, todos claramente esféricos mesmo em telescópios amadores, por que a Terra seria diferente?
Que processo único faria nosso planeta ser plano enquanto todos os outros corpos celestes seguem a mesma lei da gravidade que os molda em esferas? A exploração espacial revelou maravilhas que ultrapassam a imaginação. Vimos tempestades gigantescas em Júpiter que poderiam engolir múltiplas terras. Observamos os anéis majestosos de Saturno. Exploramos a superfície de Marte com robôs sofisticados. Enviamos sondas além do sistema solar para o espaço interestelar. Voyager 1 e Voyager 2, lançadas em 1977, ainda transmitem dados de bilhões de quilômetros de distância. Todas essas conquistas dependem de entendermos corretamente a forma da Terra, a mecânica orbital e as leis da física. A Estação Espacial Internacional orbita a Terra a cada 90 minutos, a aproximadamente 400 quilômetros acima da superfície. Astronautas vivem lá por meses, conduzindo experimentos científicos. Eles veem 16 amanheceres e 16 entardeceres a cada dia, enquanto circundam o globo. Pessoas comuns, com telescópios modestos, podem ver a estação passando no céu noturno, um ponto brilhante movendo-se rapidamente de horizonte a horizonte. Sua trajetória e horários de passagem são previstos com precisão porque entendemos a órbita ao redor de uma Terra esférica. Agora, uma pergunta para reflexão profunda. Por que essa questão importa tanto? Por que vale a pena dedicar tempo para compreender a verdadeira forma da Terra? Porque a verdade sempre importa. Jesus declarou em João, capítulo 8, versículo 32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A busca pela verdade, seja espiritual ou física, é uma busca nobre e digna. Defender uma terra plana baseando-se em interpretações equivocadas da Bíblia não fortalece a fé, mas a enfraquece. Quando apresentamos o cristianismo como incompatível com fatos observáveis e verificáveis, afastamos pessoas sinceras que buscam verdade. Tornamo-nos tropeço em vez de ponte. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, fala sobre tornar-se tudo para todos para ganhar alguns para Cristo. Parte disso envolve não criar barreiras desnecessárias baseadas em interpretações errôneas. A criação de Deus é grandiosa demais para ser diminuída por modelos simplistas. Um universo vasto, com bilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas, governado por leis elegantes e precisas, é muito mais impressionante do que um domo pequeno sobre um disco plano. A majestade de Deus não é diminuída por um cosmos imenso, mas magnificada por ele. Salmo 8, versículos 3 e 4, expressa isso belamente. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, que é o homem para que dele te lembres. A imensidão do cosmos não nos torna insignificantes, mas torna ainda mais admirável o fato de que o Criador de tudo isso se importa conosamente, conhece nossos nomes, conta os cabelos de nossas cabeças. A Terra esférica, flutuando no vácuo do espaço, é um testemunho do poder sustentador de Deus. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, nos diz que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A cada momento, forças gravitacionais mantêm nosso planeta em órbita estável. A atmosfera é retida pela gravidade na medida exata. O campo magnético protege a vida da radiação solar nociva. Tudo funciona em harmonia perfeita não por acaso, mas por design e sustentação divina contínua. Então, qual é a resposta definitiva? A Terra é esférica. Este é um fato estabelecido por múltiplas linhas independentes de evidência, verificável por qualquer pessoa disposta a observar honestamente. A Bíblia, corretamente interpretada considerando seu contexto, gênero literário e propósito, não contradiz essa realidade. Pelo contrário, convida-nos a contemplar a grandeza da criação como revelação do poder e sabedoria de Deus. Se você assistiu até este ponto, peço que deixe nos comentários. Esta jornada mudou sua perspectiva? Você tem amigos ou familiares questionando a forma da Terra? Como você vai abordar essa conversa agora? Compartilhe suas reflexões conosco. A busca pela verdade é nobre. A humildade de reconhecer quando estávamos equivocados é virtude. O compromisso de alinhar nossas crenças com evidências sólidas, tanto espirituais quanto naturais, é sabedoria. Que possamos ser pessoas que amam a verdade em todas as suas formas,
reconhecendo que toda verdade, de onde quer que venha, é verdade de Deus.